Olá pessoal, sou a professora Charlene, professora de História, e hoje estou aqui então para trabalhar com as turmas do 8º ano, referente à apostila de História que a professora preparou para vocês. Nós vamos fazer uma revisão desses conteúdos e já aproveitando para corrigir os exercícios, ok? Então nós vamos lá bem para o inicinho do ano, onde as aulas ainda eram presenciais. A gente tem a página 7, alguns exercícios, e aí eu vou fazendo algumas retomadas desse conteúdo com vocês. Então, nossa primeira questão da página 7 da apostila é relativa à Revolução Inglesa, ok? Então, diz o seguinte ali: qual a importância da Revolução Inglesa para a história da Inglaterra? A Revolução Inglesa, ela foi extremamente importante para a história da Inglaterra, pelo fato de que ela vai colocar fim à monarquia absolutista, tirando esse poder absoluto do rei e implantando um novo sistema político que será o sistema de uma monarquia parlamentar ou constitucional. Ponto. Bom, gente, por que isso é importante agora, tá? Para a gente entender isso que a gente escreveu. O importante dessa mudança é que quando se tem uma monarquia absolutista, onde o poder do rei é incontestável, absoluto, ele manda e desmanda na Inglaterra, ele vai ocasionar alguns entraves econômicos e beneficiando alguns membros da sociedade, não trazendo tantos benefícios a todos de uma certa maneira. Isso vai atingir em cheio a burguesia, que nesse momento ela quer mais liberdade. E aí então chegou-se um ponto de que era necessário para o progresso econômico inglês uma mudança no sistema político. E ela acontece, né, no momento então da Revolução Inglesa, ok? Bom, por que o Bill of Rights? Segunda questão. Por que o Bill of Rights é importante? O Bill of Rights então vai ser o documento assinado durante a Revolução Inglesa, ao qual vai colocar fim à monarquia absolutista, dando então suporte, né, ao parlamento para que decida então sobre a situação política da Inglaterra, ok? Bom, esse Bill of Rights foi um documento assinado na época então da fase da Revolução Gloriosa, que nós temos várias fases, começa pela Revolução Puritana, aí a gente vem para a República de Cromwell, depois a restauração monárquica, até chegar na Revolução Gloriosa. É a última fase. É a fase, então, em que o parlamento, né, pede para o genro do rei James II assinar esse documento, dando poder a ele. Mas só que o poder não vai ser mais ilimitado, o poder, muito pelo contrário, vai ser passado ao parlamento. É o parlamento, então, que vai decidir sobre as questões de aprovação ou veto, proibição, né, das leis, dos tributos que vão acontecer na Inglaterra, ok? Bom, agora a gente tem umas questões de marcar, daí eu vou mostrando para vocês e vou lendo e acompanhando para a gente escolher as melhores respostas, ok, pessoal? Bom, número 3. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas, desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa até a Revolução Gloriosa. Entre as principais consequências, o que ocasionou como resultado final, né, desse processo pode ser enumeradas: a transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca. Essa é a resposta correta, né, gente? Então, nós estudando, né, sobre a Revolução Inglesa, e, de fato, eu tenho que aprender por que eu estudo a Revolução Inglesa, porque ela vai colocar fim ao sistema absolutista na Inglaterra e vai impulsionar uma nova forma, né, de sistema político, que é a monarquia parlamentar ou constitucional. Agora tudo passa pelo parlamento. O rei existe, né, essa transformação ficou na Inglaterra até os dias de hoje, mas esse rei é mais uma figura, né, no caso hoje uma rainha, né, mas ela é mais uma figura decorativa do que uma figura realmente, né, de liderança na Inglaterra. Ok, pessoal? Vamos para o número 4, então. A questão de número 4, as chamadas revoluções inglesas transcorridas entre 1640 e 1688 tiveram como resultados imediatos: A
A proclamação dos direitos do homem e do cidadão e o fim dos monopólios comerciais. B. O surgimento da monarquia absoluta e as guerras contra a França napoleônica. C. O reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas questões locais. D. O fim do anglicanismo e o início das demarcações das terras comuns. E E. O fortalecimento do parlamento e o aumento no governo da influência dos grupos ligados às atividades comerciais. Então, letra E, né, gente? Ó, o fortalecimento do parlamento. O rei, ele passa a ser essa figura condecorativa, mas, na verdade, quem governa é o parlamento. 5. Sobre as revoluções inglesas do século XVII, é correto afirmar que A. Oliver Cromwell evitou a centralização do poder quando se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra em 1653, pois repudiava o poder absolutista. B. Após a Guerra Civil da década de 1640, o rei Carlos I foi executado e a República na Inglaterra foi estabelecida temporariamente. Ó, pode ser. C. Guilherme de Orange, um dos líderes do exército revolucionário que lutou na década de 1640 contra o poder absolutista do rei Carlos I, foi coroado como novo rei inglês. Não, né? Não foi logo o Guilherme de Orange, foi mais pro final. As Revoluções Gloriosas representou a ascensão ao poder dos grupos sociais mais radicais que aboliram a propriedade privada. Então, nós ficamos ali, né, com a letra B. Após a Guerra Civil da década de 1640, o rei Carlos I foi executado e a República na Inglaterra foi estabelecida temporariamente. Letra... Gente, assim, ó, aqui aconteceu um episódio também durante a República, né, na verdade a gente tem várias fases ali, né, a gente tem a a Revolução Puritana, né, que é a primeira fase, que é chamada de Guerra Civil. Então, quando estiverem falando sobre Guerra Civil, é a primeira fase da Revolução Inglesa, tá? Onde o Carlos I vai ser retirado do poder, né, porque as tropas do rei contra as tropas do deputado, que seria o representante do parlamento ali, né, o parlamento. O Carlos I acaba perdendo para o exército do parlamento liderado por Oliver Cromwell. Depois vem a época da República, que é a República de Cromwell. É nesse momento, então, que o Cromwell cria o Ato de Navegação. O Ato de Navegação é uma das questões que mais cai em prova, tá? O Ato e o Bill of Rights, óbvio. Que o Bill of Rights é esse documento, então, que acaba, né, com a monarquia absolutista. O Ato de Navegação criado pelo Oliver Cromwell, esse deputado, então, que liderou as forças do parlamento contra o rei Carlos I, ele diz o seguinte: todo navio que aportar, né, em território inglês, todo navio que chegar ou sair da Inglaterra tem que ser inglês. Então, por exemplo, eu comprei uma mercadoria, mas eu quero ir lá buscar minha mercadoria. Não posso. Tem que ser, né, somente por navio inglês. Então, dentro do porto da Inglaterra só entrava e saía navios ingleses. Isso fez com que a marinha inglesa, né, ela se tornasse uma das mais poderosas, né, da Europa. E claro, né, gente, a Revolução Inglesa também ela vai representar um dos momentos, então, que vai fazer com que a economia agora inglesa ela cresça, né, se desenvolva, levando a Inglaterra à Revolução Industrial. Tá? Então, esses dois assuntos estão muito conectados. Então, era o que a Inglaterra precisava para destravar a sua economia e estabelecer esse crescimento, né, econômico. Ok, pessoal? Então, esses pontos são os mais importantes, assim, a se salientar. Claro, o Bill of Rights ali na Revolução Gloriosa, muito importante, que é essa declaração de direitos, onde, então, o genro do rei, né, James II, assina esse documento, dando, né, um golpe ali no próprio sogro, e ele assume como rei, mas, na verdade, é o parlamento que vai governar, porque é o fim da monarquia absolutista na Inglaterra. Ok? Então, a gente vai para os próximos vídeos aí para tentar dar sequência à correção dos exercícios e essa revisão dos conteúdos.